E aí, pessoal? Muito bem. Vamos começando a aula de hoje. Então, hoje, especialmente, eu não vou usar espelhos, porque eu acho que já com o acúmulo dos simulados, né? Acho que já com o acúmulo simulado de vocês, eu já vou ter que fazer uma aula um pouco mais teórica, certo? Para vocês entenderem a lógica de algumas coisas que a gente faz e que a gente costuma usar, né? E questões que a gente precisa dominar ao longo da preparação da segunda fase, para que vocês evitem, né, uma série de erros e de problemas, certo? Mas vamos lá, vou pedir para vocês aí interagirem o máximo que vocês puderem, porque as pessoas deixam para ver a aula gravada e acaba ficando muito entediante gravar a aula ao vivo aqui, né? São 48 pessoas inscritas no curso e tem 8 na aula, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da desproporção, certo? Bom, como vocês devem ter visto, o exercício 2 já está corrigido, certo? Foi corrigido hoje, amanhã corrijo a redação 2, né? Blaise Pascal. Quarta-feira, o simulado 2, né? Que é o de sábado. E assim prosseguiremos, portanto, agora, dado o nosso cronograma de correções, que é de 72 horas úteis, nesse momento está tudo em dia, né? Todo mundo que entregou tudo corretinho e dentro do prazo já recebeu os seus exercícios, certo? Eventuais coisas que estejam para trás foram coisas que foram entregues fora de prazo, né? Então estou priorizando as coisas que estão chegando. Mas o que foi entregue fora de prazo por você também não tem prazo para mim, Elisângela. Esse é o sentido do prazo, né? Vou beneficiar todo mundo que está fazendo as coisas dentro do prazo, porque eu também preciso me organizar. Então, vocês precisam se organizar em relação à entrega dos exercícios. Beleza? Sim, eu sei. Por isso vai ser corrigido depois. Eu não posso fazer nada. Ele vai... Tudo que for entregue depois vai ser corrigido depois. O que for sendo entregue no fluxo vai ser corrigido no fluxo. Não é pouca coisa que eu tenho para corrigir, não, considerando os presenciais e os online. Certo? Não, mas eu entendo, sim, todo mundo tem justificativa para atraso, então eu estou apenas explicando que é melhor vocês se organizarem para não atrasar, porque não vai adiantar depois ficarem desesperados querendo que eu corrija de última hora o que vocês fizeram de última hora, certo? Então, até porque os prazos são razoáveis, né? Os exercícios da semana tem 24 horas, então dá para fazer, os dias são fixos, dá para fazer, não tem problema nenhum. O sábado o horário é mais limitado, mas também é fixo, né? E ele é limitado, na verdade, para vocês controlarem o tempo, né? Então também dá para fazer. Então organizem-se, please. Isso é o mais importante. Bom, deixa eu dar um share screen aqui só para eu poder usar o Word, né? Que vai ser o nosso quadro da aula de hoje, certo? E hoje eu vou dar para vocês uma aula sobre propriedade vocabular, que para quem está chegando... Vou deixar tudo em maiúsculo só para não ter que ficar usando o Shift, tá? Mas enfim, que é algo que para quem está fazendo a segunda fase pela primeira vez,
ou não está muito habituado ao treinamento, pode ter muita dificuldade, né? Pode ter bastante dificuldade para conseguir entender a lógica e conseguir escapar dos erros, né, eventuais, e que são bastante recorrentes de propriedade vocabular na prova, ok? Acho que o principal problema da propriedade vocabular é que ele está mais relacionado a uma questão de estrutura semântica, né, do que vocês estão escrevendo, muito mais do que pelo vocabulário em si, pela palavra, né? Então existe uma ilusão de que o problema de propriedade vocabular seria resolvido por uma listinha de palavras proibidas ou uma listinha de palavras usadas que sempre vai dar certo, né? Isso definitivamente não é verdade, ok? Claro que em grande parte dos casos há substituições, né? Quando a gente está basicamente fazendo algumas prosopopeias e algumas derivações de sentido diretas de vocabulário que eu vou exemplificar aqui para vocês, que aparecem entre os erros mais recorrentes. Mas, em grande parte dos casos, na verdade, se você entender a lógica, né, do que está por trás do raciocínio, né, o que fundamenta o raciocínio que os levou a usar determinado vocabulário ou a construir determinada estrutura, vocês vão resolver esse problema nos seus fundamentos, né? Então, vocês vão basicamente, vocês deixarão de atacar o sintoma e vão atacar efetivamente a causa da doença, né? Propriedade vocabular não é febre, né? Propriedade vocabular é como uma febre, ele é um sintoma, né? As causas desse sintoma são muito diferentes, então você não pode tratar o sintoma como se fosse a doença, ok? Isso é o mais importante. Bom, mas vamos começar pela parte mais simples. Quais são os problemas mais recorrentes de propriedade vocabular e que levam, né, os candidatos a cometerem vários equívocos? Primeiro deles, jargão ou linguagem de área de conhecimento. Bom, esse aqui é um dos principais problemas e também, em princípio, é um dos mais simples de resolver, né? O jargão, na verdade, ele está no sentido contrário do que a gente deveria fazer, né, na prova. Por quê? O jargão ele é feito para que você facilite a comunicação dentro de determinada comunidade epistêmica e que dentro desse grupo de pessoas, né, que se reconhecem a sua linguagem, né, o conhecimento prévio que essas pessoas compartilham permite que elas compreendam vários dos termos que estão sendo ali utilizados. E para o uso desses e para o desenvolvimento desses jargões, se usam muitas figuras de linguagem, se fazem muitas metáforas e tal, e várias coisas que não estão preocupadas, e nem deveriam estar, porque não é esse o objetivo, né, com a clareza da norma culta. Então, enquanto o jargão fecha, certo? Ele limita as pessoas que têm capacidade de compreender o texto, a redação e os exercícios aqui nessa prova, elas têm por objetivo exatamente o contrário. Eles têm que ser textos completamente claros, ok? E que possam ser entendidos por qualquer falante alfabetizado da língua portuguesa. Então, o jargão ou a linguagem diária são extremamente problemáticos, certo? Bom, quando a gente fica no jargão, especificamente, a gente está falando muito de vocabulário, estritamente, né? Mas a linguagem diária, vou nem botar o ou aqui, eu vou botar e, né? Porque a linguagem diária, ela é linguagem de área e não diária, né? Do dia a dia. A linguagem diária, ela vai um pouco além disso, né? Se a gente pensar aqui em várias áreas de conhecimento, a gente vai perceber que, para além do vocabulário, tem toda uma forma de escrever e uma sintaxe próprias, né? Que na maior parte das vezes não privilegia a clareza
e está completamente em desacordo com a norma culta, apesar de acharem que, né, que estão de acordo com a norma culta, e mesmo se você pensar, mesmo em linguagem jornalística, em linguagem mais simples, acabam mais dificultando a comunicação, na verdade, do que facilitando, né? O que é uma das questões mais complexas, assim, de ensinar a escrever com clareza aos falantes de língua portuguesa, porque a nossa tradição bacharelesca e rui-barbosiana, né, sempre faz as pessoas pensarem que quanto mais rebuscado e quanto mais complicado for o texto, melhor ele é, né? Quando, na verdade, o que se deve fazer é exatamente o contrário, né? Quanto mais direto, quanto mais claro e quanto mais simples for um texto, muito melhor, certo? Então, imaginem, por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, um jargão e uma linguagem diária que mais complicam do que facilitam a comunicação. O que vocês diriam? Vou ter que chamar pelo nome? Olha que eu chamo, hein? Olha que eu chamo. E aí? Qualquer coisa de juridiquês, com certeza. Juridiquês, com certeza, é o mais exagerado e mais ridículo, né? Em termos gramaticais, porque o juridiquês tem um pouco de problema, inclusive pelo fato de eles acharem que eles legislam sobre a gramática, né? Então, tipo, eles inventam conetivos, mudam conetivos, que é a coisa mais horrível que vez que, né? É um pouco complicado, né, de aguentar. E a inversão por si só, ela não é negativa, né, porque ela pode inclusive privilegiar a clareza. Por exemplo, quando a gente está usando uma oração subordinada, por exemplo, concessiva, você pode, na verdade, destacar um argumento com uma inversão, né? Mas evidentemente que a linguagem direta, né, a linguagem em ordem direta ser privilegiada na maioria dos casos, evitando muitas intercalações e muitas inversões, realmente a coisa fica mais fácil. Mas assim, mas não vamos falar só dos juristas não, né? Vocês já pensaram se a gente fosse escrever a redação toda pensando em linguagem de economia, economês, por exemplo, né? Tudo salta, pula, dá a volta, fica deprimido, né? Vamos dar Rivotril para a economia que ela sai da depressão, entendeu? E por aí vai. Muita coisa acontece. E inflação galopante, entendeu? Várias coisas assim. Que eu acho que no economês fica bem evidente, né? Puxando um pouquinho mais para as exatas. Mas se você vai, por exemplo, pensar nas humanidades, mas de uma forma mais ampla, você vai ver que a linguagem de história, antropologia, sociologia, ciência política e tal, tende para além, né, dos problemas gramaticais e das inversões, tende a fazer um uso exagerado de metáforas e figuras de linguagem e tal, e acabam fazendo textos muito confusos, né? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa limpar da linguagem de vocês, certo? É tentar buscar o pensamento mais claro, mais direto e mais literal possível. Claro que dentro disso tudo tem outro problema aqui, né, para além disso aqui, que são os vícios de linguagem, né? Esses vícios de linguagem vêm eles têm, na verdade, muitas origens, né? Tem origem no jargão, quer dizer, vocês ficam lá a faculdade inteira, né, sendo obrigados a escrever de determinada forma para agradar determinados professores, determinada comunidade epistêmica. É muito difícil de você conseguir se livrar, né? Mas ele é completamente possível. Então, aí tem vários vícios de linguagem coloquial, vários vícios de linguagem jornalística, né, que vocês colocam nas redações.
E coisas assim, né? Fora os coloquialismos, né? Dá um exemplo bem prático para vocês, assim, de coisas que pode até ser problema de morfossintaxe, né? Mas claramente é um problema de vocabulário, né? Daí, daqui, aqui, ali, né? Aí você pensa, pô, mas qual o problema nisso? Nenhum problema se eu estiver falando, se eu estiver usando corretamente. Por exemplo, aqui no Brasil, né, a economia, blá, 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 certo? Mas quando você usa o aqui, por exemplo, para substituir uma ideia, né? No poema de Cecília Meirelles, discute-se tal e tal coisa. Aqui, né, não, né, esse tipo de coisa, né? Aqui, aí, ali, que são referências físicas, geográficas e tal. Estou dando um exemplo genérico, mas que serve para vocês entenderem e vocês conseguirem pensar, né, tentarem forçar o raciocínio quando vocês forem escrever, principalmente quando vocês forem revisar os textos, para tentar evitar mais especificamente esse tipo de... erro, certo? Bom, para além dos vícios de linguagem, então a gente começa a entrar nos problemas mais complexos, né? E um dos problemas mais complexos que existem para quem não está treinado é a confusão, né, entre concretude e abstração. Vamos lá, concreto versus abstrato, ok? E é daqui, na verdade, que começam a surgir vários dos problemas que vocês não percebem, né, que tem na linguagem de vocês e acabam cometendo nas redações. Bom, por exemplo, vamos lá. Nós temos, na língua portuguesa, diversas palavras, diversos substantivos, né, e às vezes mesmo preposições, né, que têm relação com sentidos concretos, alguns que têm relação com sentidos abstratos, certo? E outros que têm relação com os dois, pode ser concreto ou pode ser abstrato, certo? Só que ao você fazer o uso indiscriminado, você acaba cometendo erro, ok? E daí, olha eu falando aqui o daí, né? Isso seria um problema de propriedade vocabular, não falando daí decorre, não. Né? Poderia até dizer disso decorrem, quem sabe, né? Ou desses problemas decorrem, desses usos decorrem, não o daí. É que eu estou falando também, né? Eu não escreveria assim, mas é importante para vocês entenderem a lógica, né? Porque não é uma coisa simples, nós precisamos nos policiar o tempo inteiro, certo? Mas vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês, né? Construção. Posso ou não posso usar? Construção ou verbo construir? Posso ou não posso? Não se preocupe que aqui não é o passa-repassa, ninguém vai levar torta na cabeça. Depende, claro que depende. Isso mesmo. Exato. Agora, por que isso? Olha só. Construção tem sentido concreto, certo? Que é levantar um prédio. E construir, né? Também tem sentido abstrato, certo? Que é o de eu construir um conceito, como colocou aqui, né? Com uma ideia de formação e de processo, certo? Ok? Mas de onde vem o problema? Se eu criar uma confusão entre o sentido concreto e o abstrato, vai causar um problema de propriedade vocabular, uma contradição semântica. Como isso acontece? É eu tentar usar o sentido abstrato desse verbo aqui, construir, por exemplo, com algo, com um substantivo concreto. Por exemplo, eu posso falar construir uma ideia, certo? Ou construção de uma ideia. Tá ok? Em nenhum momento aqui você vai ver a construção de uma ideia, você vai imaginar que está construindo um prédio chamado ideia que vai concorrer com a IKEA. Certo? Não é a loja ideia que vai concorrer com a IKEA. Construção de uma ideia, construir uma ideia, estamos aqui totalmente no nível da abstração. Certo? Sim ou não? Ok, beleza. Só que se eu fizer isso aqui,
Se eu falo construir o país, o que acontece? País é concreto. Eu posso construir o país, especificamente? Construir o território. Posso? Certo? Então, essa tentativa de usar o construir aqui, ok? Com algo concreto gera essa confusão. Aqui, o construir leva um PV. Aqui, não leva um PV. Sim, mas a nação é abstrata. Entendeu, Lucas? Construir a nação é abstrata. Então, você constrói a nação. Não pode. Exatamente, era isso que eu estava dizendo. Construir a nação pode, a nação é abstrata, né? Você não levanta a nação, né? Porque a nação é uma ideia. Ou uma comunidade imaginada, como preferirem. Ó, outro verbo com o qual vocês têm muito problema, né? Que é o possuir. Possuir. Possuir é um verbo totalmente concreto. Certo? Boa, a Constituição diz que você pode construir a família que você quiser, Elisângela. Não tem... Você pode construir a família que você quiser. Assim. A Elisângela perguntando se pode construir uma família, mas é claro que sim. Inclusive, o conceito de família agora está ampliado, né? Então... Bom, mas voltando. Possuir, certo? Ele é um verbo totalmente concreto, ok? Mas que as pessoas derivam para o sentido abstrato. Certo? Então, por exemplo, ele é concreto e ele deve ser usado exclusivamente para relações de posse. Ok? Quem pode possuir alguma coisa? Para possuir, você tem que ter algum grau de personalidade, certo? Para ser possuído, você precisa ser algo concreto. Então, o que não vai acontecer? Você não pode, sei lá, a ideia possui desdobramentos. É algo que vocês escreveriam, não é? É ou não é? Pois é, mas não, certo? Por exemplo, a nação possui história. Também não, não é verdade? Também está equivocado, certo? Mas se eu disser aqui, o país possui riquezas minerais. Minerais é ótimo, né? O país possui riquezas minerais. Posso? Tranquilamente, não? Sim. Certo? Agora, por que isso acontece, né? Porque as pessoas pegaram, você tem o verbo possuir versus o ter, ok? Certo? Você tem o possuir versus o ter, ok? Aí você tem, para esses verbos, você tem o sentido de posse e o de estado. Ok? Estão acompanhando? Possuir tem somente o sentido de posse. Ter sentido de posse e de estado. Certo? Então isso significa o quê? Que aqui, nesse caso, ó, a ideia possui desdobramentos, você vai dizer que a ideia tem desdobramentos. A nação possui história, você vai dizer que a nação tem história. Porque você não está dando uma ideia concreta de posse. Certo? E como eu percebo aqui a diferença entre a ideia de posse ou de estado? Certo? Vamos ver com os próprios usos que a gente faz, rotineiramente, como isso funciona. Possuo
uma casa. Tá ok? Posso colocar? Possuo uma casa? Possuía muito dinheiro. Posso fazer isso? Ok. E eu posso dizer, tem uma casa? Sem problema? E posso dizer, tinha muito dinheiro. Certo? Ok. Tá bom. Mas, e se eu quiser dizer, por exemplo, um relacionamento? Tenho um relacionamento complicado. Posso dizer isso? Tá beleza, né? Eu posso dizer possuo um relacionamento complicado? Sim. Possuo namorado ou namorada? Posso dizer isso? Só metaforicamente, né? É. Só metaforicamente, exatamente. Não, mas assim, mas literalmente não. Agora vamos pensar aqui, eu acho que no estado mais. No estado mais livre, assim, né? Do significado. Gripe. Resfriado. Congestão nasal. Lembrando agora aqui de propaganda de remédio. Gripe, resfriado, congestão nasal. E aí? O que eu posso dizer para isso aqui? Tenho, né? Tive. Tive um resfriado. Vou poder dizer possuí um resfriado? De jeito nenhum, né? Então, possuir é claramente tomar posse, né? Ser dono de algo. Ok? E o ter, ele dá tanto a ideia de ser dono de algo, quanto a ideia tanto a ideia de ser dono de algo, quanto a ideia de um estado passageiro. Portanto, o ter substitui o possuir em todos os casos. Mas o possuir não substitui o ter em todos os casos. Certo? Mas aí vocês vão dizer, mas professor, eu vou usar ter para tudo, não vai ficar muito estranho? Bom, pode ficar, mas geralmente, se você tem um problema de que uma palavra vai se repetir muito, é porque na prática você está estruturando mal o seu raciocínio, certo? Porque se você está repetindo muito uma palavra, uma expressão, porque você está repetindo muito uma estrutura. E uma das complicações que se gera com o verbo ter, que é bastante justificável, tem relação, inclusive, com os tempos compostos de verbo, né? Ter havido, ter feito, tal, quando o ter está com o verbo auxiliar. E aí isso realmente pode causar problema. Então é algo com o qual, no que vocês têm que prestar atenção. Certo? Ok? Nessa questão do concreto e do abstrato, aí vem um outro problema também, né? Que aí nós vamos para a personificação ou prosopopeia. Que é o nome da figura de linguagem, né? Nós vamos para a personificação ou para a prosopopeia. Certo? Aí também vem outra lenda. Ah, meu Deus. Então, eu não posso personificar nada. Então, eu não posso dizer que o Brasil faz nada, não posso dizer que o país faz nada, né? Então, nada acontece. Bom, fica difícil, né? Principalmente depois que a gente teve recorrentemente várias redações com temas de política externa. Então, na hora de pensar nas personificações,
nós também temos que pensar numa relação de raciocínio paralela do concreto e do abstrato. Só que aqui nós temos pessoa física versus pessoa etérea. Não, pessoal, tô brincando. Versus pessoa jurídica. Certo? Temos aqui pessoas físicas versus pessoas jurídicas. O que isso significa? Ambos, ou ambas, né, para as pessoas, ambas são personificáveis. Ok? Então, as pessoas jurídicas podem agir. Mas tem uma diferença entre elas, que é pessoas físicas são personificáveis em ações e sentimentos, certo? E as pessoas jurídicas são personificáveis apenas em ações, certo? Então, de onde vem essas lendas de que eu não posso dizer que o Brasil faz isso, faz aquilo outro? Vem, por exemplo, de você fazer uma construção desse tipo aqui. O Brasil chorou no 7-1. Ok? Essa frase está certa ou está errada? Tá errada. Vocês estão pressupondo que está errada. Mas por que ela está errada? Vamos lá. Os brasileiros choraram. Exatamente. Os brasileiros choraram no 7-1. Agora, se eu disser a frase, o Brasil propôs o conceito de responsabilidade ao proteger. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Por quê? Porque a gente está dando aqui a pessoa jurídica do Estado brasileiro uma ação e não um sentimento, certo? Então, na prática, vocês têm que pensar o seguinte: o sentimento, ele é algo antropomórfico, certo? Então, você não pode antropomorfizar a pessoa jurídica. Ok? Vocês estão entendendo a diferença? Estou indo muito rápido? Vocês têm alguma pergunta? Aproveitem e façam, porque essa aula aqui é importante para vocês pararem de cometer esses erros. Caso de fronteira? Não vai ter um caso de fronteira, né? Na verdade, assim, muitas vezes vocês vão ver nos exercícios de vocês, que na mesma correção eu penalizei a palavra num momento e não penalizei em outro. Aí você pensa, o professor é burro, é desatento, corrigiu errado. Não. Né? Por quê? Porque em determinado uso, usou no sentido correto, em outro uso, usou de forma incorreta, certo? Esse tipo de coisa pode acontecer. Eu lembro aqui de já ter feito isso aí nas redações e nos exercícios de vocês. Ok? Vocês estão entendendo isso aqui, então? O jovem país, o Brasil maduro. Não, nada disso é autorizável. Exatamente. Sim, mas continuam sendo características de humanos. Certo? Isso que você não vai poder fazer. Claro que aqui até a gente faz a curva aqui para entrar num outro ponto, que era para onde eu ia prosseguir. Né? Mas aí você vai dizer, putz, mas eu não vou poder dizer nada nunca, eu estou proibido de tudo.
Não é bem assim, né? Principalmente porque na prova hoje, uma coisa que está bem clara assim, nos últimos anos de correção é que a correção de PV, na parte formal, ela tem sido muito leve, né? Mas ela tem tido um peso bastante grande na avaliação na parte de apresentação do texto, né, que é feita no conteúdo. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Mas assim, é óbvio que vocês têm uma margem de manobra, né, quando vocês estão escrevendo o texto, né? Evidente que fica dificílimo, né, você fazer um texto sobre um poema e não poder usar algum tipo de jargão, né? Não poder usar eu lírico, né? Não poder usar a palavra verso, né? Não poder ter um mínimo de margem ali para você falar. Mas não é só porque você tem alguma margem que você está liberado para escrever o seu exercício como se você fosse o poeta, como se você pudesse fazer um poema para responder, como se você tivesse liberado para usar o mesmo estilo de linguagem que o autor do texto usa, né? De jeito nenhum, entendeu? De jeito nenhum. Evidentemente, você tem uma margem razoável ali de coisas que você pode usar, que você pode fazer, né? Mas que também não dá para exagerar, entendeu? Não dá para você sair escrevendo no seu texto pressupondo que o corretor vai aceitar que você está usando um excesso de figuras de linguagem, que você está fazendo muitas metáforas e tal, e que está tudo bem, certo? Isso não vai acontecer, ok? Você tem que maneirar, né? Tem a margenzinha? Tem, mas isso tem limite. Pergunta do Igor Carvalho. Professor, geralmente os exercícios são um pouco mais flexíveis em relação a isso, não? Eles são um pouco mais por natureza, né? Porque você tem, assim, se eu te dou um poema para interpretar, realmente ele vai ser mais flexível, porque você vai estar no conteúdo mais literário e tal, você está tratando, né? Você está interpretando, analisando um objeto que é mais flexível, né? Mas, claro, se você for fazer uma redação, uma dissertação, você não, mesmo que seja sobre um tema literário, um texto literário, você já não tem tanta liberdade assim. Certo? Óbvio que tem alguma, né? Porque também não dá. Vou falar de literatura e não vou poder usar nenhum termo de literatura. Vou lá falar de... Tem que fazer uma relação de política externa, não vou poder usar nenhum termo de relações internacionais, né? É claro que sim. Claro que aí tem uma outra questão que é relacionada à estruturação, né? Que é a estruturação do raciocínio. Quer dizer, o fato de você poder usar a linguagem não te isenta de deixar os conceitos claros. Certo? O que não pode acontecer de jeito nenhum? Você não pode simplesmente jogar um conceito que vem de um jargão qualquer dentro do seu texto, na redação ou no exercício, e esperar que esse conceito seja entendido porque ele é implícito ou porque ele depende de um conhecimento prévio. Tudo bem que o corretor possa até ter esse conhecimento prévio, certo? E na maior parte dos casos terá. Entretanto, contudo, todavia, não obstanticamente, hashtag sarcasmo, né, só para registrar que eu não estava falando sério, não obstanticamente. A gente nunca sabe que vai ver as aulas gravadas, né, gente? Hoje em dia está faltando muita interpretação de texto no mundo, né? Enfim. Mas voltando. O que eu estava falando mesmo? Até me perdi. Alguém me localiza aí. Ai, ai. Não, eu sei, mas qual era o meu argumento? Os conceitos, né? Pode até ser que o corretor tenha o conhecimento. Entretanto, o que ele está avaliando é exatamente como o seu texto pode ser compreendido por qualquer pessoa que vá lê-lo, sem depender de um conhecimento prévio, certo? Então, se você vai colocar um conceito, esse conceito vai ter que ser aplicado e explicado, ok? Você não precisa fazer isso numa questão de terceira fase, né? Você não vai para uma questão de terceira fase de PI para ficar explicando 2 mais 2 é igual a 4, porque o corretor vai achar que está tratando ele como retardado, entendeu? Mas o objetivo da redação não é este, né? O objetivo da redação não é você fazer um texto que possa ser entendido por si só, por qualquer pessoa que o esteja lendo, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Por exemplo, tem alguns de vocês aqui, e algumas também,
que tem um problema de fazer muitas elipses de raciocínio. Certo? O que é isso, né? O que é a elipse de raciocínio? Você está lendo o texto, a pessoa vai de uma frase para outra, você percebe qual é a conexão lógica do que está escrito, mas essa conexão lógica não foi colocada no texto. Ela não tem presença sintática ali. Eu preenchi. Certo? Esse é um texto que com certeza uma pessoa que não tivesse, que não compartilhasse do mesmo conhecimento que eu compartilho, não entenderia. Ele ficaria sem lógica. Entenderam? Então, tudo que vocês colocam no texto tem que estar devidamente estruturado, né? Se você quer fazer a transição de um argumento para outro, isso vai ter que ser feito sintaticamente. Ok? Você quer usar um conceito, um jargão, ele vai ter que ser colocado, ele vai ter que ser definido, muitas vezes de forma simples, né? Porque senão você transforma a sua redação numa redação sobre o conceito, não sobre o tema. Ele vai ter que ser definido, ele vai ter que ser aplicado, não apenas solto e jogado no ar. Certo? E o mais importante é você se esforçarem o máximo possível para se utilizarem da linguagem mais literal possível. Certo? E evitarem, evidentemente, o uso excessivo de figuras de linguagem. Né? Vocês têm que trabalhar na função referencial e não na função poética. Tem alguma margenzinha para a função poética? Tem, pequena, certo? Mas não dá para vocês saírem querendo bancar o Machado de Assis, o Vinícius de Moraes, a Clarice Lispector, o Caio Fernando Abreu, enfim, todos os grandes maltratados com péssimas citações de Facebook. Entendeu? Esse é o cuidado que vocês têm que tomar. Eu vou dar para vocês aqui uns exemplozinhos agora, só para vocês entenderem, né, de onde vem os problemas, né, de muitas confusões que vocês fazem. Por que em alguns casos determinada coisa é penalizada e em outros casos o mesmo uso não é. Por exemplo, vamos na preposição sobre, né? Pensar sobre a vida. Tá ok, né? Esse sobre aqui tá com o sentido de... Tudo bem, tá com o sentido de acerca, mas em relação a, né? Ok, pensar sobre a vida, mas se eu disser pensar sobre o mundo é concreto, certo? Aí gerei uma ambiguidade, porque esse sobre aqui, ele é concreto e abstrato. Como a vida é abstrata, olha só que filosófico. Entenderam? E eu estou colocando aqui concreto e abstrato não só como categoria gramatical, entendeu? Estou colocando aqui como conceito mesmo, certo? Não é se o substantivo é concreto ou abstrato estritamente, né? Mas a ideia que ele transmite, né? A vida não é uma coisa tocável. Certo? Por exemplo? Outro exemplo. E se eu disser pensamento claro? O que significa esse claro aí? Vamos lá, pessoal? Não, tá correto. Exatamente. Compreensível. Exatamente. Não confuso. Muito bem. Mas se eu disser autor claro, homem claro, escritor claro. O que significa isso? Não, claro, eu tô tentando usar com sentido de clareza, né? Mas tem a confusão com a claridade. E é daí que vem aqui uma das confusões que eu vou colocar para vocês aqui. Ó. Pensamento claro
clareza, né? Mas aqui tem clareza versus claridade. Ok? Certo? Entenderam? Agora, vamos ver para um outro erro que vocês costumam cometer. Bom, ok. Aí eu não quero, eu não vou falar que o autor é claro, né? Não vou falar do autor é claro. Eu quero dizer, sei lá, que a ideia é clara ou que o pensamento é claro. Eu falo pensamento nítido. Tá certo ou tá errado? Exatamente, porque nítido deriva de claridade e não de clareza. Certo? Então você tem uma palavra que tem dois sentidos e acaba fazendo a confusão. Certo? Por exemplo, outra coisa. Visão. Ok? Se eu falar visão de mundo, como fica? Respondendo para o Cauã, sim, a Cauã, fica errado mesmo com substantivo abstrato, porque não é nítido, né? Nítido é concreto, não tem como. Certo? Se eu botar visão de mundo, tá tudo ok? Tá ok, certo? Porque visão de mundo, tô dando aqui um termo genérico sob o ponto de vista, né? Mas se eu botar visão do mundo, o que é a visão do mundo? Exatamente, né? A fotinho lá da Gazeta Russa sobre Brasília, né? E se eu disser visão da disciplina, tem algum problema? A disciplina tem olho? E se eu dis... Não, visão da disciplina não tem ambiguidade, porque a disciplina não tem olho, entendeu? Tipo, não tem. Não tem ambiguidade nenhuma aqui. Certo? Agora, se eu disser visão de Machado de Assis. Se eu estiver falando da visão de Machado de Assis, eu possivelmente estou falando disso aqui. Estão vendo os óculos dele aí? Essa é a visão do Machado de Assis. Esse aqui é o Machado mesmo, tá? Só para constar. Esse é o Machado, tá? Só deixando registrado. Certo? Mesma coisa vai valer para a ótica. Sob a ótica do direito. Não vou dar paulada nisso aqui, né? Agora, se eu disser na ótica do autor, eu já vou procurar uma lojinha ali onde ele vai fazer o meu óculos, né? Vocês estão entendendo? Essa é uma boa aula para vocês assistirem repetidamente, para vocês terem uma boa ideia de como a coisa funciona. Certo? É isso em princípio. Agora eu quero ver aí perguntas específicas que vocês tenham, de dúvidas que tenham surgido das correções, por exemplo, né? Em relação à propriedade vocabular. Deixa eu dar o stop share aqui. Pronto. Vamos às perguntas de vocês aí. Dentre é no meio de. Se você quer dar ideia geral, é entre. Dentre é no meio de duas coisas.
Ah, elemento. Boa pergunta. Olha, elemento, ele é usado em sentido correto, literal, quer dizer, ele é parte de alguma coisa, né? Os elementos que compõem algo. Posso até usar os elementos da natureza, entendeu? Ok. Os elementos do sistema literário, os 3 elementos do sistema literário. É tudo tranquilo, funciona, certo? Agora, quando você usa elemento, sei lá, com a ideia de característica, elemento como ideia de fato, elemento como conhecimento, ele se torna uma palavra muleta. Aí é paulada certa. Ok? Em princípio, o aspecto é tranquilo, né? Mas você tem que tomar cuidado. Assim, você usar aspecto como sentido de tema, né? Há 3 aspectos a discutir sobre a guerra na Síria. Tranquilo, entendeu? Agora, se você falar o aspecto de Machado de Assis, entendeu? O aspecto da obra e tal, aí você causa uma confusão. Mas geralmente não são poucos os casos assim que você vai realmente fazer um uso que vai causar problema problema com o uso de aspecto. Fenômeno, outra palavra completamente muleta, né? Fenômeno é o Ronaldo Nazário. O poltergeist, o fenômeno. Cara, olha só, César e todos vocês. Prestem atenção, todas as vezes que vocês usarem fenômeno, se vocês não botarem essa porra dessa palavra, não vai fazer a mínima diferença. É uma palavra muleta. Certo? Tá, só uma coisa aqui, vamos lá. Vocês estão fazendo algumas perguntas que não são de propriedade vocabular, certo? Eu peço que vocês enviem isso por e-mail que eu respondo. Ok? Estamos nas aulas para fazer. Não, mas geografia é outra coisa, né? Se você for usar Milton Santes na redação, aqui você está frito e reprovado. Né? Ok? Não, mas teve um uso de fenômeno que eu não. Teve algumas pessoas que usaram fenômeno que eu não penalizei. Que eu acho que foi no próprio simulado, né? Que as pessoas vão falar de fenomenologia. Isso explica muita coisa, Elisângela, você adorar Milton Santos. Isso explica muita coisa. Mas voltando aqui ao que eu estava falando. Em relação a fenômeno e fenomenologia, várias pessoas usaram fenômeno, em alguns casos, raríssimos casos, ao longo de 10 anos de correção, né? Você não teria problema de usar, entendeu? Mas geralmente fenômeno, elemento são palavras que as pessoas usam como muleta quando elas não têm mais o que colocar, entendeu? Então não usem. Caráter, por exemplo, né? O caráter o caráter lento, a lentidão, certo? Caráter lento, a lentidão. O caráter metafórico, a metáfora. Certo? Você pode ir direto, você já tem um substantivo, né? Então você não precisa do caráter adjetivado, né? Sim, maneira, maneirismo, né? Modos, que nem lidar, mesma coisa. Maneira aí vai ser modo, forma, meio. Impacto. Vamos lá, Bruno, vamos raciocinar comigo. O que é o impacto? Literalmente falando, o que é o impacto? Exato. Ok. E aí, beleza, você vai. Aí quando você vai dizer que algo impactou a sociedade. Não, não é o efeito de uma coisa sobre outra também. Essa é a derivação de sentido que dá errado a Cauã. Não, impacto não é consequência. Exatamente, exatamente essa a questão. Impactou a sociedade? Não, né? Os impactos como consequência? Não. Agora, se você quiser falar o impacto do meteorito em Marte, sei lá, aí sim, o impacto do avião nas Torres Gêmeas, algo que realmente se poderia falar, né? Uh, Algo que realmente se poderia falar numa prova de CCD, né? O impacto dos aviões nas Torres Gêmeas.
É o tipo de coisa que se diria, de verdade, né? Cara, tudo tem choro e recurso. Tudo tem choro e recurso, cara. Chorar, espernear, os juros esperneantes está garantido, mas esse aí eu acho que nem a banca atual deixa passar, entendeu? Não tem porquê, cara. Fala logo a influência, a consequência. Por que você tem que se prender numa palavra que não tem nenhuma utilidade? Você vai casar com a palavra, vai ter filhos com ela, tá? vai constituir família, tá? Deixar gerações, herança, legado. Não, né, cara? Então esquece a palavra, vai para as outras coisas. Você tem em algum. Para vocês verem como se formam as palavras muletas, é só vocês pensarem que cada vez que vocês as usam, o substituto talvez não fosse o mesmo, certo? Ok? Talvez o substituto não fosse o mesmo, né? Se você vai, em algum caso você vai usar o impacto era consequência, no outro você vai usar o impacto é influência. Se uma influência e outra consequência, você está usando em sentidos totalmente opostos, certo? A mesma palavra. Então, na verdade, você sintetiza dentro de um mega conceito um monte de outras coisas, entendeu? Cara, por escrito ninguém fala, né? Falar e dizer aqui, ó, no gogol. Por escrito ninguém tá falando. Certo? É só você se condicionar, você começar a condicionar o raciocínio para a estruturação do pensamento de forma literal e direta, ok? Obviamente com as correções e com as coisas todas que e com o treinamento todo que a gente está fazendo aqui, aos poucos vocês vão melhorar. Certo? So that's all, folks. Terminamos hoje. Cara, conduzir e levar não é a mesma coisa. Conduzir é concreto. Levar é concreto e abstrato. Entendeu? Uma coisa leva a outra, mas uma coisa não conduz a outra. Ok? That's it. Fechamos por hoje. Amanhã trarei finalmente para vocês um espelho de prova ruim, né? Porque, obviamente, sendo primeiras aulas de espelho, eu fiquei lá fazendo o canto da sereia, né? Vocês se encantarem com os alunos bons, lindos, maravilhosos, né? Mas uma coisa é a gente ver as redações boas, outra coisa é a gente conseguir emulá-las, né? E não necessariamente emular a redação boa vai dar bom resultado, porque você vai precisar encontrar o seu jeito, né? Mas vendo as redações ruins, que nós vamos começar a ver amanhã, que fizeram nota baixa de conteúdo, vocês vão perceber o tipo de erro que não pode ser cometido, entendeu? E com isso, entendendo o tipo de erro que não pode ser cometido, vocês necessariamente começam a subir a nota. Certo? See you tomorrow, babies. Diga, Igor. Não, cara, mas isso não é propriedade de vocabulário. Manda isso por e-mail. A aula de hoje não era sobre isso. Ah, não. Talvez sim. Peraí. Não. Você está se referindo a quando eu marquei aspas sobre uma palavra só, né? Exatamente. Olha só. Isso é principalmente quando vocês estão falando de poema ou outras coisas. Isso é uma coisa bem importante. Não usem aspas quando vocês querem fazer uma citação de uma palavra que tem o próprio sentido, né? Sei lá, o homem gritar. Tudo bem que gritar está citado no poema, você vai botar gritar entre aspas? Quer dizer, gritar tem algum sentido diferente de gritar?
Não. E geralmente isso acontece na prova. Quando você tenta fazer uma citação de uma palavra só, botando aspas, toma paulada, entendeu? Porque parece que você está querendo alterar o sentido para escapar do PV. Então, se fosse um PV sem aspas, você tomaria o PV. Com as aspas, você vai tomar o de grafia e acentuação. Certo? Então, assim, se você quer fazer uma citação mais direta sobre o poema, é melhor que você faça de uma locução inteira e não de uma palavra só. Não. Só se você estiver fazendo uma citação direta. Certo? Fazendo uma citação direta, sim. Mas para você alterar o sentido e escapar do PV, não. Ok? Claro, você quer colocar lá você está fazendo uma citação direta, querendo colocar uma expressão que está em sentido metafórico, poético e tal, sim, mas não a palavra em si, uma palavra. Mesmo que o cara use essa palavra no poema de um sentido poético, não use ela isolada com aspas na sua redação e nem no seu exercício. Ok? Respondido. Agora sim, pessoal. See you tomorrow. Tchau, um abraço.